Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 8. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. E vamos lá no item 1 a 4. Simplicidade e pureza de coração. Item 1. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8. No item 2, apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos, afastasse com palavras ásperas os que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixe que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Isso está lá em Marcos, capítulo 10, nos versículos de 13 a 16. Então, que lição nos transmite essa passagem, esse texto? Que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm puro o coração. O reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Por que Jesus tomou a criança como símbolo de pureza? Porque a criança, com seus gestos inocentes, desprovido de maldade e egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e da pureza. Mesmo em uma criança de maus pendores, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. Jesus disse que o reino do céu é das crianças? Não. Jesus deixou bem claro que o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. O aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças não constitui superioridade real do espírito, mas a imagem do que deveria ser. Então, o espírito de uma criança normalmente já é um espírito velho, um espírito que já viveu outras encarnações. Mas a criança, nos seus primeiros anos, tem uma imagem de candura, de bondade. No item 3, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus desse modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Então, por que a comparação entre os candidatos ao reino dos céus e as crianças? Porque a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, tal como esta se mostra em uma criança. Nas crianças, essas virtudes são naturais e não artifícios de aparência. O estado infantil é necessariamente de pureza? Não, pois o espírito da criança já é antigo e, na maioria das vezes, possui muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido que o de um adulto. O estado infantil é de esquecimento e ingenuidade temporários. No item 4. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então, só enquanto a criança é fraca, ela consegue receber a ternura e os acréscimos da mãe e do pai. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua,
deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ele viesse a conhecer o passado. Então, a mãe, se conhecesse tudo isso, não faria o que faz. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em um estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, nos cursos dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorados, ele é mais maleável. Então, amodorados, aí o meu evangelho tem esse termo, os instintos se conservam fechados, presos ou pelo menos adormecidos. E aí ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes dele modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Então, nesse período, os pais conseguem moldar alguma coisa naquele espírito. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, por que a criança não se mostra logo como é? Para poder suscitar cuidados e ternuras maternais, e também porque a fragilidade do seu corpo, ainda em formação, é incompatível com o caráter de um adulto. Para que não lhe imputemos excessiva severidade, Deus dá aos seres, quando nascem, todos os aspectos da inocência. Como é possível o espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido em razão do esquecimento porque passa o espírito ao encarnar e só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude da consciência. Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Então, qual a importância, enfim, desse estado da infância? Proporcionar ao espírito um recomeço, com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. Então, nessa fase, é que ele pode transformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Então, isso os pais têm essa missão de modificar, de transformar os caráteres e reprimir os maus hábitos. E é importante também informar ou fazer uma formação evangélica. Nós temos na nossa casa a evangelização espírita infantil e juvenil. Então, quem quiser procurar, Grupo da Prece, na área espírita, Grupo da Prece. Encerramos aqui uma parte do capítulo 8. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe.